derrame a sua graça para a ter eterna sobre todos nós. Amém. E o demónio disse a Eva. Deus engana-te. Se tu tocares na árvore do conhecimento do bem e do mal, se tu tocares nesse fruto, terás os mesmos poderes que Deus tem. Basicamente, o diálogo do demónio com Eva é este. Bem, e Eva, naquela imagem que todos conhecem, da maçã, que é uma imagem de uma realidade concreta, pega nesse fruto, come e dá o mesmo fruto a Adão, para ele também. Bem, o que significa é que Eva desobedece. O que é que leva Eva a desobedecer a Deus? O medo de ficar sem o poder que Deus tinha. Eva quer ter o poder que Deus tem. O demónio diz-lhe, se tu comeres, tu vais ter os poderes que Deus tem. Vais ser igual a ele. E Deus era o mentiroso e Deus era o enganador. Então este é o processo de Eva. O medo, o sofrimento que o medo causa, porque o medo causa desconforto, e nesse desconforto há um certo sofrimento. Não é o sofrimento que conduz à vida, mas é o sofrimento que conduz à desobediência. E conduzido à desobediência, conduz à morte. E é o que acontece. Conduz à morte e são expulsos para isso. Mas depois no deserto, mais adiante, quando o povo de Israel sai do Egito e começa a caminhada pelo deserto, naqueles primeiros tempos, aquele povo de quase 1 milhão de pessoas, há quem diga que era um pouquinho menos, há quem diga que era um pouco mais, à volta de 1 milhão de seres humanos, chegam a um local e deparam-se nessa região, nesse local onde estavam, porque não há água. Não há água e lá vem a mesma história que havia acontecido com Adão e Eva. Começa a instalar-se o quê? O medo e um sofrimento. Começa a vislumbrar-se como neblina no horizonte. Que sofrimento era esse? Eles começam a ter medo de morrer sofrendo de uma morte horrível por falta de água para lhes matar a sede. Este é o sofrimento que eles imaginam que vão ter. Porque morrer tendo sede e não tendo água para colocar dentro da boca é horrível. Então, esse medo, esse sofrimento, outra vez, conduzem o que? À desobediência. Que desobediência é essa? Eles começam a decidir entre eles, o povo, que era bom matar Moisés. Que Moisés os tinha enganado, tal como anteriormente eu disse, o demónio tinha dito a Eva, Deus enganou-te. Aqui também eles começam a dizer, não, tirou-nos do Egito e agora este malandro, Moisés, este bandido, agora mata-nos à sede. Pelo menos lá tínhamos água, tínhamos cebolas, tínhamos água sobretudo. E tentam eleger um novo líder, um novo chefe para o povo. Bem, já sabemos o que é que acontece, não é? O Senhor envia víboras, Deus. Há quem diga que são víboras. Bem, cobras venenosas, que dizimam às centenas, aos milhares, se não dezenas de milhares, de membros daquele povo. E de repente, quando eles veem que o vizinho do lado, que o irmão à esquerda, à direita, está a ser mordido pelas cobras venenosas e estão a cair que nem tordos no chão, mortos, de repente vêm ter com Moisés outra vez e dizem, Senhor, Moisés, pede ao teu Senhor e ao nosso Senhor, que é Deus, que tenha piedade de nós, que nos perdoe. Olha esta miséria, estamos todos a morrer, a sermos mordidos pelas cobras venenosas. Bem, e Moisés pede a Deus e Deus generosamente diz a Moisés, pega no bastão e em cima do bastão faz-me uma estátua. Isto é uma cabeça de cobra com asas abertas, como se fosse uma cruz. Imagina o bastão, a cobra, a cabeça da cobra em cima do bastão e as asas da cobra abertas. Era assim que o caduceu, chamado caduceu hermético, que é o nome que se dá a este bastão, que Moisés coloca no chão, ao alto, posto ao alto, e Deus diz-lhe, depois diz ao povo para olharem
para a cabeça da cobra que vais colocar em cima do bastão que eu te estou a dizer. Isto é o que Deus diz, é a resposta que Deus dá, é em função do pedido que Moisés lhe faz, trazendo esse pedido da parte do povo que estava a ser mordido e comido pelas cobras venenosas. Bem, e a verdade é que aqueles que estavam envenenados, mas ainda estavam vivos, olhando para a cobra com fé, foi o que o Senhor disse para Moisés dizer ao seu povo, eles que olhem com fé e terão a vida e serão curados. E aqueles que olharam para a cabeça da cobra não morreram. Bem, e as cobras, da mesma forma que apareceram, foram embora. E o Senhor, nosso Deus, fez mais um ato, praticou mais um ato de amor, entre tantos daqueles que nós conhecemos, que são miríades, são incontáveis, são infinitos. Mas ainda há uma outra cobra, já que estamos a falar de cobras, ainda há outra cobra no Antigo Testamento, que é qual? É aquela que aparece no chão, já lá chegamos. Bem, Moisés é enviado com Arão para o Egito. Para quê? Para libertar o seu povo. Enviado por Deus para falar com o faraó, pedir ao faraó que liberte o povo. Bem, e para impressionar o faraó, pensava Moisés que isso impressionaria o faraó, Deus permite que Moisés lance o seu cajado no chão, e quando aquele bastão, aquele cajado que é lançado no chão, o de Moisés, transforma-se numa cobra. Bem, e Moisés pensou, bem, o faraó vai achar isto admirável, impressionante, não é? E vai levar a sério o que eu vou dizer. Só que o faraó não achou nada impressionante. E chama os sacerdotes egípcios e eles fazem exatamente a mesma coisa. Lançam um bastão no chão e também se transformam numa cobra. A diferença é que aquela cobra na qual se tinha transformado, aquele cajado de Moisés, engole a cobra dos sacerdotes egípcios. Ou seja, a morte, ambas eram símbolo de morte. Ambas eram cobras. Símbolo de morte, nesta simbologia bíblica, naquele momento, naquele ponto. Mas a morte posta ali, em que se transformou o cajado de Moisés, engole a morte postulada, visivelmente, posta naquela cobra dos sacerdotes egípcios. No Evangelho de hoje, o Senhor diz o quê? Que é necessário que Ele seja elevado, posto ao alto. Como foi posto ao alto este bastão de Moisés, a serpente. Então Cristo estabelece esta analogia, daquela mesma forma que quando o povo olhava para aquela cabeça de cobra posta no bastão, também aqueles que olharem para a cruz serão curados. É o que o Senhor quer dizer com isto. Mas se voltarmos a esse momento em que as cobras venenosas comiam e matavam aos milhares o povo de Israel, nós podemos perguntar-nos, então, mas as cobras venenosas matam-nos. E agora Deus vai buscar a imagem de uma cobra para os curar. Estranho. Mas Deus não faz nada por acaso. Deus foi para lhes dar a medida certa. O conhecimento absoluto dos atos que eles tinham vivido. Eles olharam para aquela caveira e viram na caveira o quê? A visualização das consequências dos pecados que eles cometeram antes, que os estavam a matar. Aquelas cobras, Deus permitiu que os matassem para os acordar, para despertar. Alguns tantos ainda sobreviveram e esses depois voltaram-se para Deus. Se Deus não tem permitido que aquelas cobras venenosas os visitassem e os matassem, não se tinha salvo nenhuma, possivelmente o povo de Israel. Então o Senhor depois permite que eles olhem aquela caveira que não sendo caveira, era a cabeça das cobras vivas que os haviam picado umas horas antes, uns dias antes, e depois está posta a mesma imagem da cabeça que os picava, é posta em cima de um bastão para que todos olhem que a morte só é morte se não tiver lá a presença de Deus. Se Deus estiver presente, não há morte que subsista. E aquela caveira que simbolizava as cobras que ainda há minutos atrás, ou horas atrás, matavam o povo de Israel, a mesma cobra agora cura. Cura, porque quem cura é Deus, porque Ele é o curador das nossas vidas, é aquele que nos dá a luz, vida eterna, sapiência, sabedoria, conhecimento, força. Só não pode fazer uma coisa,
só não pode agir por nós contra a nossa vontade. Só não pode usar a nossa vontade para fazer o que nós não queremos fazer e somos chamados a fazer. Deus só não pode cumprir aquilo que nos convidou a que cumpríssemos. Deus só não pode calcorrear o caminho que é só nosso para percorrermos. Porque nós temos que fazer alguma coisa. O povo foi chamado a olhar para a cabeça da cobra com fé. Aqueles que olharem para a cabeça da serpente, com fé serão curados. Nós também temos que, à imagem do que acabei de dizer, que fazer alguma coisa. E este fazer alguma coisa é reconhecer na cruz a bondade infinita do Senhor. O Senhor também olha para aquela cobra que é a cruz e deixa-se bicar, morder por ela. Porque o que está na cruz é a morte. E da mesma forma que a serpente de Moisés engole a serpente dos sacerdotes egípcios, também o Senhor, que se deixa morder pela cobra na cruz, que é a imagem, a cruz é a imagem da salvação, mas é a imagem também da morte. Ninguém tinha, até Cristo lá haver subido, ninguém tinha saído, ressuscitado da cruz. A cruz era símbolo da morte. Da mesma forma que as víboras mataram os membros do povo de Israel, também a cruz matava quem lá subia e morria. Ponto. Dali ninguém saía com vida. E o Senhor deixa-se abocanhar pela imagem dessa cobra que é a morte que ele vislumbra na cruz antes do Senhor subir à cruz. Quando ele sobe à cruz, já não é mais madeira. É a vida posta na madeira que transfigura o cosmos. Transfigura os seres humanos, transfigura as madeiras, transfigura os insetos, transfigura as águas, ressuscita os mortos, e aquela presença de Cristo, aquela morte de Cristo, engole a morte de uma vez por todas. A morte que matava todos os seres humanos, todas as eras e idades. A morte que ainda hoje nos espera, a morte que ainda hoje nos vai engolir por um pequeno tempo, mas já não é a morte eterna. A morte eterna acabou. O Senhor morre na cruz e com a sua morte engole a morte à qual todos nós estávamos vocacionados e da qual não poderíamos nunca fugir. Hoje não podemos fugir da morte, mas não escaparemos da ressurreição para entrarmos no reino dos céus ou no reino dos infernos. Mas seremos ressuscitados antes do Senhor subir à cruz. Ninguém era ressuscitado, ninguém havia sido ressuscitado. Falava-se e falou-se e escreveu-se pouca coisa, mas alguma foi escrita, que até nas filosofias gregas, de vez em quando se falava que o amor supremo era dar a vida pelo seu amigo. Só que Cristo não dá apenas a vida pelos seus amigos. O Senhor dá a vida pelos seus inimigos e também pelos seus amigos. Mas nunca houve memória escrita ou verbalizada, antes e no tempo de Cristo, que alguém se disponibilizasse para dar a vida pelos seus inimigos. Pelos seus amigos era difícil, mas ainda havia alguém que falava sobre o assunto. Mas dar a vida por um inimigo? Ninguém. Só nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, pelo seu ato de amor, Ele é profundamente exemplo generoso para nós hoje. E claro que para todas as épocas e idades, mas para que falar de todas as épocas e idades, se nós temos às vezes tanta dificuldade em hoje, no dia de hoje, não é hoje, nos 70 anos de vida que estamos, hoje, nesse tempo, não. Hoje aqui, hoje neste momento, hoje neste minuto, a dificuldade que temos em, depois daqui a meia hora, decorar, termos mantido na memória, ou que deveríamos ter decorado pelo menos, para mantermos na memória decorado aquilo que deve ser um modelo e exemplo para a nossa vida. O Senhor é esse modelo porque Ele é agradecido. Podes perguntar, mas o que é que tem a ver agradecido? Ele é agradecido a quem? É agradecido a seu Pai. O Senhor é grato. O Senhor, a certa altura, diz: nas tuas mãos, meu Pai, o Senhor, entrega o meu espírito. O Senhor já tinha entregado o corpo, então entregou a alma também. Vê, o Senhor entrega o que faltava entregar. Do ponto de vista dele. Então, antes do último suspiro, o Senhor entrega
o seu Espírito a Deus. Isto é uma manifestação de gratidão. Ele agradece ao Pai, dando tudo. E agradece. Como é que nós sabemos que Ele está a agradecer? Porque Ele está a dar tudo o que Ele tem, não tem mais nada para dar. Já deu o corpo, agora dá a alma. É por isto que nós sabemos que o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, está a agradecer a seu Pai, porque Ele está a dar o resto que lhe faltava dar. É por isso que sabemos que esta frase é um ato de manifesta demonstração de gratidão de Cristo para com seu Pai. Neste mundo, amados irmãos e irmãs, nós temos o contrário. Nós temos aqueles que não são, e aquelas, dentre nós, tantos, a maioria possivelmente, neste mundo, que não somos agradecidos a Deus. Como Eva não foi, como o povo de Israel não foi, teve medo de não haver água para lhes matar a sede. Eva teve medo de depois não conseguir o poder divino, os poderes de Deus. Todos tinham medo de subir à cruz. O Senhor também, mas subiu e agradece ao Pai, dando tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem. E nós, como eu dizia, nesta vida nós não damos, nós não somos generosos. Não somos generosos porque somos impacientes em proteger o que temos, em guardar aquilo que pensamos que somos. E muitas vezes proteger o que temos é proteger-nos a nós próprios da presença de Deus. Protegemos tanto o que temos que não há como Deus penetrar no nosso coração nem na nossa vida. Porque nós somos como Eva. Eu quero ser possuidora. Eva é possuidora. Ela pega no fruto, ela agarra na maçã. Nesta imagem que nos disse há pouco, vem da Sagrada Escritura. Ela pega, ela não espera. Ela teria, Eva, como todos nós, ela teria conseguido todos os poderes de Deus. Porque Deus criou-nos para sermos divinizados, para sermos seres humanos sempre, eternamente, mas com o corpo glorioso igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele tem depois da ressurreição. Um corpo igual àquele que atravessa as paredes, àquele que me toca, àquele que vai com os apóstolos para Emaús. É esse o corpo de Cristo ressuscitado. É esse o corpo que nós vamos ter. Nós entraremos no reino dos céus. Aqueles que dentre nós forem gratos, como o Senhor foi grato, quando diz: nas tuas mãos, meu Pai, entrego o meu Espírito, dando tudo o que tinha. Se nós formos desses e dessas, o reino dos céus também é para nós. Também é um espaço místico, espiritual, geográfico ou místico, onde entraremos um dia. Se formos pacientes, se formos o oposto do que Eva foi, o oposto do que foi o povo judeu, se nós formos iguais a Cristo, o Senhor não foge da cruz. Eles tiveram medo de morrer de cedo. O Senhor não teve medo da morte certa. Ele foi lá. Porquê? Porque amava a missão que seu Pai lhe deu. E a missão era morrer. Morrer não por qualquer coisa, morrer por aqueles que não o amavam. O Senhor decidiu viver no meio deles, Deus que somos nós. Viver no meio deles que somos nós, ensinando-nos a Ele, a nós e a eles, o verdadeiro caminho, o verdadeiro amor, dando-se como exemplo e sabendo que o íamos abandonar, como o abandonaram, sabendo que não ia ser amado, sabendo que daquele 1 milhão e não sei quantos judeus, que já não eram os mesmos, de há mais de 1 milénio e meio atrás, porque esses que andavam no deserto já tinham morrido 1500 anos ou mais do que isso, quando a crucifixão de Cristo acontece. Mas havia o outro milhão que foram nascendo e morrendo, como acontece hoje no mundo. E no tempo de Cristo existia talvez 1.200.000 judeus, não estavam lá. Não estavam lá com o Senhor. Mas também não estavam os outros todos. Na cruz estavam representados, não estavam os outros todos, os que deviam estar com amor, mas estavam todas, digamos, uma quantidade de nações representadas ali, que confluíram para a cruz de Cristo e que simboliza a presença culpabilizada de toda a humanidade. Não estavam só judeus, estavam romanos, estavam pagãos, estavam medos, estavam partos, estavam gregos, todas as nações estavam ali, todas as nações foram culpadas por Cristo ter subido à cruz. Nós dizemos às vezes foram os judeus, não, os judeus são apenas uns, não foram os culpados, foram todos eles e todos nós daquelas paragens étnicas, isto é, de povos diferentes, não foram só os judeus, foram nessa época toda
nação mundial, digamos assim, são todas as nações da época, e somos hoje todos responsáveis, porque nós hoje continuamos a pecar, amados irmãos e irmãs. Como se pecar significa o quê? Continuamos a não amar, continuamos a guardar, a preservar o que não devemos, preservamos e guardamos o que nos protege da cruz, o que nos protege da vida, guardamos o que nos dá a morte certa, que não nos impede de ressuscitar, mas é a morte certa, porque mesmo depois de ressuscitarmos, muitos dentre nós não entraremos no reino dos céus. O Senhor convida todos a serem salvos, mas nem todos se salvarão. Só aqueles que forem semelhantes a Ele. Para sermos semelhantes a Cristo, temos que ser profundamente generosos. E antes disso, agradecidos. Se não formos gratos, nunca seremos generosos. Um ingrato e uma ingrata nunca dará uma pera a um irmão. Mas aquele que é agradecido a Deus, agradece a Deus a sua vida. Agradece a macieira que tem no quintal, ou se não tem macieira no quintal, agradece o salário que ganha no fim de cada mês, que lhe permitiu comprar maçãs para distribuir pelos seus irmãos ou irmãs. O que é agradecido não está preso a si mesmo, nem ao demónio, é livre para se dar, dando tudo o que é e o que tem, como Cristo deu, entregando a sua alma. E nós não estamos a esse nível, ainda que houvéssemos de estar. Nós não temos essa capacidade de dar-nos tudo, o nosso corpo e a nossa alma. Bem, e quando se dá o corpo e se dá a alma, já se deu tudo. Já não há nenhuma pera para dar, já não há nenhuma telha para entregar ao irmão, já não há um pano para dar à vizinha, já não há uma galinha, já não há um pato, já não há nada. Já se deu tudo, já não se está nesta vida. Já estamos no túmulo à espera da ressurreição. Então não é isso que a Igreja nos exige nessa forma tão dramática. Ela exige, esse parâmetro está cá, mas não para a maioria de nós. É para os mártires, homens e mulheres. Mas nós temos que fazer um pouco mais, amados irmãos. Vejam como, da mesma forma que o verão se esgota e daqui a pouco começa o frio, se aproximam os vendavais do inverno. E antes que se aproxime a primavera, vamos penar com frio infernal. Vamos penar com frio infernal. Vejam a imagem disso que eu vos acabei de dizer, os vossos dias, os meus dias, os nossos dias. Hoje é um dia a menos que eu tenho de vida. Ontem tinha mais, o dia de hoje já não tenho. E daqui a um ano já não é um dia que eu tenho, mas é um ano. Daqui a 10 são menos 10. Um dia já não há mais dias, nem não há uma última manhã para eu ver raiar o dia. Haverá um dia em que eu só encontro escuridão na manhã iluminada pelo sol, que eu não consigo mais olhar o sol. Os meus olhos fecharam-se e estão à espera que venha a carreta, que seja transportado para o túmulo. Esse dia chegará. Como eu vos digo, não é para nos assustar, nem vos assustar. Eu não me assusto, isto não me assusta. Mas não podemos ignorar. Quando somos muito jovens, somos muito imprudentes e somos impacientes. E até às vezes, até meia idade, aos 40, 50 anos, ainda somos assim também. Mas temos que ser cada vez mais o que Deus é. Não tomemos como exemplo Eva. Esta é Eva antes de se arrepender. Esta é Eva que não se havia arrependido ainda. Não tomemos estes judeus do povo de Israel que foram mordidos pelas cobras para que alguns se salvassem e pudessem regressar a Deus. Não sejamos como os sacerdotes dos egípcios, que também achavam que estava tudo bem, que eles também faziam magia. Eles achavam que o ato que permitiu que o bastão de Moisés se transformasse, que era um ato de magia, não era magia. Era o Deus da vida que fazia isso. Eles faziam magia. Deus dava a vida ou tirava a vida. Então não sejamos destes. Sejamos daqueles irmãos de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo batismo. Irmãos adotados pelo Pai, que só tem um Filho unigênito e tem a seu lado, sentado à direita dele, Pai, com o Filho, toda a humanidade que o Senhor leva na ressurreição dos mortos. Ele senta-nos a todas e a todos à direita do seu Pai, que era só o lugar dele. Hoje é dele e todos nós, é de Cristo, é de todos nós, à direita do Pai. Para aquelas e para aqueles que quiserem ser semelhantes ao Senhor nosso Deus. Deus deu-nos tempo de vida, a uns mais do que a outros. Só Deus sabe se isto se pode afirmar. Porque muitas vezes dizemos que alguns vivem pouco tempo e que Deus deu pouca vida àquela pessoa. Não, Deus possivelmente lhe deu muita vida. Só que ela estragou os anos que Deus deu de vida
em coisas do mundo, em drogas, em bebidas, em noitadas, durante 30 anos, a deitar-se às 6 da manhã ou às 7, claro, que se era suposto vir até aos 80 anos, morreu aos 40. Mas não é porque Deus deu menos vida, muitas vezes. Deus é justo. Entendem, filhos? É o que nós fazemos na nossa vida. Então, isto para vos dizer que é importante sabermos o que queremos fazer com os dias que ainda nos restam, porque já não restam todos. E para muitos de nós, restam talvez muito poucos. Então, aproveitemos este tempo. Não nos deixemos enredar pela tristeza das doenças graves que o nosso organismo às vezes sofre. Eu não falo só dos cancros, falo de tantas outras doenças terríveis que nos tiram a vitalidade, tiram-nos a alegria, tiram-nos até a presença dos que nos amam, porque as pessoas cansam-se de nos verem doentes, vão visitar-nos uma vez, duas, uma semana, um mês ou dois, e depois pensam, aquele vai estar doente até à morte, não vou perder mais tempo. Senão vou passar os meus próximos 20 anos, se aquela pessoa estiver viva, a visitá-lo, porque ele vai ser doente eternamente. Isto nós não o confessamos, mas pensámo-lo e agimos em conformidade. Visitar um doentezito uma ou duas vezes, ou até fazemos isso, para que a população veja que somos generosos. Muitas vezes não fazemos por amor. Fazemos para que os outros vejam que somos pessoas interessadas. Mas quando é preciso estar lá, na dureza da cruz, aquela à qual Cristo subiu, quando é preciso morrer na cruz, nós não estamos. Quando é preciso morrermos na nossa cruz diária, isto é, para estarmos com os outros, temos que dar do que temos, do pouco, tantas vezes, para estarmos com os outros, temos que sair da nossa casa, chegar do trabalho, vir a casa, tomar um banho, e outras vezes nem isso, e ir ter com os outros. Temos que nos desinstalar, que nos incomodar. Aí nós já não temos grande disponibilidade. Começamos a contar os tostões. Os tostões não é só os tostões das moedas, os tostões do nosso conforto. Dormi poucas horas. Esta semana não tive tanto, enfim, com aqueles que eu amo. Agora estou a visitar aqueles que, enfim, precisam da minha ajuda, mas não são sequer pessoas que eu estimo muito. E o Senhor é aquele que morreu pelos seus inimigos. Então, filhos e filhas, quando nós pensarmos que só é agradável estarmos com aqueles que nos estimam, que até é bom estarmos com aqueles que nos amam, desconfiai do que vai acontecer depois desses momentos vividos. Claro que é bom estar com as pessoas que gostamos, é bom estarmos com aqueles que nos amam, com aqueles que nos estimam, mas não estaremos sempre juntos. Não estaremos sempre ao lado daqueles que nos amam. Não estaremos sempre ao lado daqueles que nos estimam. Que mais não seja na morte. Que na morte, os que nos estimam e os que nos amam não entrarão no nosso caixão. Ficarão cá fora à espera da morte de cada um deles também. É bom que eles fiquem que nos amem e que nos estimem para orarem por nós. Mas lembremos-nos que enquanto tivermos vida, peguemos na força do amor daqueles que nos estimam, na força e no amor daqueles que nos amam, para que com a força deles, já nem tanto a nossa, possamos galgar, ir para o lado de lá e ver os rostos que não são da nossa família. Ver a pobreza, onde a minha mão nunca chegou estendida com um pão. Ver com a força do amor daqueles que nos amam, que são a nossa família, são os nossos amigos, pegar nela, como eu disse, e irmos para lá dos muros do nosso conforto, a abrir os portões dos nossos celeiros, das nossas prateleiras, da nossa carteira, do nosso coração, porque sem coração não há mais nada. Então abramos o nosso coração como o Senhor abriu quando foi para a cruz, quando se deixou picar pela cobra da morte, como aquelas picaram o povo de Israel. Sejamos gratos, sejamos pacientes, sejamos daqueles que se arrependem, amados irmãos e irmãs. Aqueles que se arrependem. Eva pecou, Adão pecaram, mas arrependeram-se. Choraram lágrimas pesadas. Depois, como vem descrito no livro do Gênesis, não no Evangelho de hoje, mas também não lemos o livro do Gênesis hoje, mas há leituras ao longo do ano em que nós vemos, e quem lê a Sagrada Escritura vê que está lá escrito. É importante que nos arrependamos, saibam que isso é, que tenhamos noção que não foi bom não termos amado. É isto que significa. E sabemos que quando não nos arrependemos, o nosso pecado é como uma lepra que começa a alastrar e a matar os que estão à nossa volta. Matar como? Matar na alegria, matar na falta de entusiasmo para a vida, matar na esperança. Tantas formas de morte. Porque quando eu peco, vê do que aconteceu. Eva peca e vem a morte que nós herdamos. As consequências do pecado original, uma das consequências é a morte.
ou outro é o sofrimento, ou outro é termos fome. São consequências do que Adão e Eva fez. Vejam, aquele povo todo zanga-se contra Moisés, para vos dar um exemplo do pecado, como ele mata, não é só a mim que mata, mata à minha volta. O pecado mata aqueles que eu amo. Eles, vejam no deserto, o que acontece? Revoltam-se, querem não Moisés, querem um outro líder. E Deus, para que alguns se salvassem, permite que sejam mortos milhares. Se eles não se tivessem revoltado, ninguém tinha morrido. Não é verdade? Pois é. Então, quando nós vimos à confissão, arrependidos do que fizemos de mal, do que fizemos de errado, isso é bom para nós e é bom para toda a nossa família. Porque nós saímos, arrependidos significa o quê? Querer uma vida nova. Chego junto de Cristo e tenho o bispo como testemunha para a minha confissão e eu digo a Nosso Senhor que não quero sair de junto dele da forma que cheguei. Quero sair um homem e mulher renovado, com uma vida nova. Eu digo no arrependimento é isto. Eu não quero ser mais como era, até há pouco, até há uma hora atrás, até há um minuto atrás. Arrependimento significa ruptura com o nosso passado. É isto que é suposto nós fazermos. E quando nós melhoramos a nossa vida pessoal, nós temos um novo horizonte, que é o horizonte que Cristo nos dá. Então todos partilham desse horizonte. Todos participam como uma família, um pai e uma mãe, que põem na mesa uma boa comida. Convidam a família para a mesa. Todos beneficiam da boa comida. Mas se estiver fabricada e for carvão, carne queimada ou arroz queimado, alguém vai usufruir daquela comida naquela mesa. Ninguém vai comer. E se comer ficará com dor de estômago. Entendem? É o mesmo com o nosso pecado. Se nós não pecarmos cada vez menos, nos arrependermos, mudarmos a nossa vida, ajudamos à mudança da vida de todos aqueles que estão à nossa volta. A nossa transfiguração alastra-se para a vida dos outros, que serão transfigurados à imagem do amor do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor os proteja e guarde em seus dias. Orai-vos pelos outros. Lembrai-vos, aproveitai os dias e as horas que todos nós temos para sermos mais bondosos, para sermos mais amorosos, para sermos aqueles que perdoam, aqueles que dão, daqueles que vão ter com os outros, não só daqueles que ficam à espera, para sermos mesmo diferentes, amados irmãos e irmãs. Olha, a hora que estamos aqui neste tempo, se olharmos uns para os outros e não mudarmos de vida, o que é que nós estamos aqui a fazer? Seria loucura. Com tanta coisa no mundo, estamos aqui sentados, a olharmos para os outros. Então é porque queremos alguma coisa que o mundo não tem para nos oferecer. Então aproveitemo-la e sejamos outros Cristos, homens e mulheres, iguais ao Senhor, iguais à sua mãe. E todos vamos beneficiar. António, não, sério. Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a Tua bênção. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Escola et Deus. Para o Pai Santo.